Fala comigo, Vascaíno! Aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Estamos começando o vídeo de hoje para fazer aquele geral de notícias e atualizar vocês sobre tudo que rola no nosso Vascão. E no vídeo de hoje falaremos a respeito do Vasco SAF. Quem me conhece sabe que eu sou a favor da SAF, mas Josh Wander falou algumas coisas aí que me preocuparam bastante. Falaremos também a respeito de jogadores que não entrarão em campo contra o Brusque. Nenê, por exemplo, foi poupado. O Vasco deve vir com uma formação alternativa e todos os detalhes dessa partida. E também falaremos a respeito do que Carlos Palacios disse. E eu acho que vou falar minha opinião para vocês daqui a pouco, porque eu acho que não tá legal essa relação de Vasco e Carlos Palacios, não. Todos os detalhes nesse vídeo aqui para vocês logo depois da vinheta, então solta a vinheta. Começar falando a respeito de Carlos Palacios, que chegou no Vasco como uma das maiores contratações do ano, aquele jogador promissor, né, a contratação mais cara que o Vasco fez na temporada, e dentro de campo não está se refletindo nisso. É um jogador que não está entregando aquilo que se esperava dele. Ele passa por problemas de adaptação e tudo mais, vem de outro país, é um jogador jovem, enfim, tudo isso a gente entende. Porém, ele vem causando muitas polêmicas ao longo do tempo. Há pouco tempo foi falado que ele apagou algumas fotos do Vasco, outros disseram que ele não apagou, tornou o perfil dele no Instagram público e outra hora ele tornou o perfil privado, mas agora tem uma nova polêmica em torno do nome Carlos Palacios. Ele falou o seguinte: estou aberto às novas possibilidades, isso com relação a ele para outro clube. Aqui é um pouco difícil como funcionam as coisas, a forma como os clubes trabalham. Essa é a minha opinião pessoal. Estou vendo as possibilidades, conversando com meus representantes para buscar o que é melhor para mim, principalmente para jogar futebol e competir. Isso é o que eu vou priorizar nesse momento, disse aí o Carlos Palacios, quando ele falou também sobre a possibilidade de ir jogar no Chile, que ele vestiria a camisa do Colo-Colo e teria que trabalhar nisso porque tem que ser o melhor para ele, tem que ver com o empresário e tudo mais. Eu acho que assim, já deu pro Carlos Palacios, a gente já teve muita paciência com ele. Se a cabeça dele, o foco dele não é total no Vasco, não é aqui que ele deve estar. Nós temos jogadores que são limitados tecnicamente, como o Yuri, tem uma certa limitação técnica, entre alguns outros no elenco. Porém, eles entregam tudo dentro de campo. E jamais esses jogadores deixarão de ser abraçados pela torcida. O Palacios é um jogador que parece ter bastante qualidade técnica, apesar de não ter mostrado um grande futebol ainda. Mas se o cara não tá com a cabeça no Vasco, não é aqui que ele deve ficar. Então, Carlos Palacios, ó, se você quer sair, se tua cabeça não é aqui, ó, arruma outro lugar para você, boa sorte, mas que quem tire você do Vasco, pelo menos pague aí a despesa que o Vasco teve para poder contratar você. Agora falando a respeito da partida entre Vasco e Brusque, tem bastante novidade. Vamos falar aí a respeito do Brusque, que é o 16º colocado. O histórico do jogo do Vasco e Brusque são 3 jogos e 3 vitórias para o Vasco, retrospecto muito positivo para os Gigantes da Colina. E a gente pode dizer que pelo lado deles, que estão desesperados, eles têm como novidade o técnico Gilson Kleina, que abriu mão de ser candidato a deputado para poder ser o técnico do Brusque, e também o Wallace, que é o capitão da equipe, que era zagueiro do Urubu, do Corinthians, fez alguns bons trabalhos ao longo da carreira, mas nos últimos anos não vem bem. Ele é um dos principais jogadores da equipe do Brusque, além de Pará também, que era lateral direito e tudo mais, mas o Pará aí tá voltando de lesão, a gente não sabe se ele vai para jogo, se vai ser titular, ainda tá uma certa dúvida. Agora, pelo lado do Vasco, a gente tem a ausência de Nenê, tem a ausência de Raniel e tem a ausência do Léo Matos, que de todas essas é que mais me preocupa, porque Matheus, não que o Léo Matos seja bom, porque Matheus Ribeiro é horroroso. E o Vasco muito provavelmente vai a campo com a seguinte escalação. Enquanto eu vou falando a provável escalação, eu já deixei na tela para vocês aí, né, também os relacionados para a partida, onde eu falei, né, que o Léo Matos é a minha maior preocupação, a falta do Léo Matos. Vamos aí para a provável escalação do Gigante da Colina. Tá na tela para vocês aí. Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro ou Danilo Boza correndo por fora. Tomara que seja o Danilo Boza. Na linha defensiva, Quinteiro e Anderson Conceição, apesar do Quinteiro estar fazendo partidas muito ruins. E o Edmar na lateral esquerda, que, pelo amor de Deus, o cara não sai do time, chega a dar raiva. Mas vamos lá. E Yuri Andrei imexíveis. O Alex Teixeira deve fazer o meio no lugar do Nenê. E aí, por um lado direito, o Marlon Gomes. O Egnaldo deve cair pela ponta esquerda, onde ele desempenhou boa função no último jogo. Ele caiu pela ponta esquerda em alguns momentos, já que Nenê centralizava, Alex Teixeira centralizava, Egnaldo caía pela ponta e fazia essa troca. E aí vai ser Fábio Gomes ou Figueiredo como 9. Espero que seja o Figueiredo, porque
porque eu ainda acho que o Figueiredo pode render muito mais jogando como falso 9 do que jogando como ponta. Essa é a provável escalação do Vasco, queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Acho que tinham que mudar alguma coisa? O vovô tá off esse jogo aí, o vovô não tá on não, o Nenê vai ficar de fora. Agora falando para vocês a respeito do Vasco SAF, foi tudo concluído. Hoje o Vasco é SAF mais do que nunca. 120 milhões devem entrar na conta do Vasco a qualquer momento, porque esse foi o tratado, né, os 120 milhões entrarem assim que o processo for concluído. Os gringos já voltaram lá para a terra deles, mas a passagem deles por aqui me deixou uma certa preocupação com relação à fala de Josh Wander. Josh Wander falou que o projeto gigante para o Vasco é a longo prazo, é 30, 20 anos. Beleza. Isso não muda o fato do projeto ser que o Vasco até 2025 tem a quinta maior folha salarial do Brasil, entre outras mudanças. Isso não muda. O projeto de 30 anos, o que ele fala é que o Vasco seja a potência. Em 30 anos o Vasco seja a potência. E não um time a mais para brigar pelos títulos. A questão é essa. Mas o que mais me preocupou não foi isso. O que mais me preocupou é a falta de conhecimento dele do que é o Vasco. Ele mostrou isso nessa fala quando ele disse que não se importava do Vasco ficar mais um ano na segunda divisão. Que seria que o projeto é longo por esse motivo. E que ele acha que o Vasco vai subir. Mas se tiver de ficar também não tem problema não. Ele acha que não é o pior dos problemas. Pô, pelo amor de Deus, cara. Como é que não é um dos piores dos problemas? Esse cara não deve assistir futebol, ele não deve ter noção do que é a paixão de um torcedor, do que é estar todo dia lá, cantando, vibrando, impulsionando um time de merda, pro Vasco poder alcançar rumos melhores, apoiando, fazendo das tripas coração pelo clube, o cara falar, não, se ficar mais um ano na segunda divisão não é o maior dos problemas. Pô, é claro que é o maior dos problemas, porra, é claro. E aí eu fiquei revoltado com isso, quem me conhece sabe que eu sou um apoiador da SAF, mas tem coisas que a gente não pode aceitar, como foi a fala dele, falando a respeito disso, sobre relação ao Vasco estar na segunda divisão. Espero que isso não aconteça, espero que o Vasco suba, espero que esses 120 milhões que já entraram sejam bem utilizados, espero que continue entrando mais dinheiro e que o Vasco sim possa se reforçar para o ano que vem e para os outros anos para poder formar um grande time, buscar títulos e voltar à alta prateleira do futebol, que é onde o Vasco merece. Um ponto positivo que ele reforçou é de que o Vasco é a última vez que entra contra o nosso rival, o Urubu, em desvantagem financeira. Claro, a gente quer que a gente não entre nunca mais em desvantagem técnica, mas segundo ele, desvantagem financeira não vai ter mais para o Urubu e espero aí que os rumos do Vasco sigam de forma melhor. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até esse momento do vídeo. Não esquece de compartilhar com geral, sentar o dedo no like, dar aquela moral pra gente aí, ó, de vascaíno para vascaíno e ativar também o sininho das notificações após a inscrição no canal para você não perder nenhuma notícia do Vasco, sempre em compromisso com a verdade, além das nossas coberturas dentro dos estádios. Valeu, galera, um abraço!